Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje, nós vamos continuar com a nossa série sobre curiosidades da eletrônica, se bem que essa série também poderia ser sobre os dinossauros da eletrônica. Eu vou falar para vocês a respeito daquela argolinha que tem dentro das válvulas eletrônicas, se bem que em algumas válvulas ela é retangular ou quadrada, mas em muitas ela é redondinha. Na maioria das válvulas ela fica aqui em cima, a argolinha fica aqui em cima, em outras fica aqui do lado. Tá? Essa argolinha recebe o nome de jetter, em português, né, jetter, em inglês é guetter, tá pessoal? Esse aqui é o nome técnico dessa argolinha que fica aqui em cima. No caso dessa válvula aqui, deu pra gente ver a argolinha, né, porque ela tem uma camada branca aqui em cima, e essa outra válvula não dá pra ver direito, né, porque essa camada preta aqui, a camada preta prateada, meio que encobre, né? Mas se você der uma virada na válvula, você vai ver, tá? Se der uma tombadinha nela, você vê. Essa argolinha nada mais é do que um depósito de uma substância chamada bário. E eu já vou explicar para vocês para que serve isso, tá? Antes de eu explicar para vocês para que serve o guetter ou o jetter de uma válvula, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da combustão. A combustão é quando uma substância, um material se combina com oxigênio, liberando calor e se transformando em outra substância. Por exemplo, aqui eu tenho uma vela, então para haver uma combustão, ou seja, alguma coisa pegando fogo, por exemplo, eu preciso de um material para queimar, nesse caso aqui a vela, eu preciso de oxigênio, no caso a atmosfera da Terra tem muito oxigênio, e eu preciso de calor também. Então esses três fatores aqui, ó, que vão produzir a combustão. Então no caso você tem a vela, que é o material, você tem o oxigênio do ar, quando você acende o pavio da vela, seja com fósforo ou com isqueiro, você está fornecendo calor. Daí o pavio da vela entra em combustão. Ele se combina com o oxigênio, liberando calor, no caso o fogo, e produzindo uma outra substância. No caso da vela, a substância que ela vai produzir é uma fuligem, que se você deixar a vela no lugar aberto, você não vai perceber porque ela se espalha pelo ambiente. Agora, se você encostar uma vela numa parede, por exemplo, deixar ela queimar, você vai ver que a parede fica toda preta, porque a fuligem da vela vai se acumulando na parede. Tá, pessoal? Mas o resultado da combustão pode ser cinza, pode ser carvão, pode ser outras coisas também, mas tudo baseado no carbono, tá pessoal? Muito bem. Então aqui eu tenho a combustão, a vela queimando. Agora, como eu falei para vocês, a combustão precisa de três fatores para ocorrer. Se você retirar um dos três fatores, a combustão acaba. Por exemplo, se você tem uma vela acesa, ela está no processo de combustão, ela está queimando o material e produzindo outro, tá? Se você retirar, por exemplo, o calor, quando você assopra a vela ou joga água, você retira o calor, a combustão acaba, a vela para de queimar. Quando você retira o material, ou seja, se você deixar a vela queimando, quando ela chegar no final, quando acabar a parafina e acabar o pavio, ela para de queimar, porque acabou o material para o material da combustão se acaba e a vela para de queimar. E uma outra forma de você acabar com combustão é retirando o oxigênio, tá? Então aqui, por exemplo, tem uma vela queimando. Se você colocar o copo em volta da vela, ela só vai ter o oxigênio de dentro do copo para queimar. Então ela vai começar a queimar o oxigênio de dentro do copo, isso vai levar alguns poucos segundos. Quando terminar o oxigênio do copo, a vela se apaga, porque acaba o oxigênio, a combustão não se mantém. Então, como vocês podem observar, para ter a combustão você precisa dos três fatores. Se você tirar um deles, a combustão acaba. Agora, voltando aqui para cima, é a mesma coisa que acontece dentro de uma válvula. Quando a válvula é fechada, quando ela é construída, o ar dela é retirado por bomba de vácuo, tá? Só que sempre sobra um pouco de oxigênio dentro da válvula. Isso, por exemplo, uma lâmpada comum não faz muita diferença. Agora, para uma válvula faz. A válvula, apesar de ser um componente antigo, é um componente de precisão. Ela tem que trabalhar direitinho. E para ela trabalhar direitinho, não pode ter oxigênio dentro do tubo, dentro do vidro, por exemplo, né? Então, para tirar o resto do oxigênio de dentro do tubo, é que existe o guetter, o depósito de bário, tá? Então, o que acontece? Os fabricantes têm esse depósito de bário aqui, eles pegam uma bobina bem grande e colocam essa bobina em volta do tubo da válvula, bem nessa região aqui, ó. A bobina fica aqui em volta do tubo da válvula, bem nessa região. Daí eles fazem passar uma corrente elétrica de alta frequência e alta intensidade pela bobina. A bobina cria um campo magnético tão forte que vai aquecer, vai magnetizar isso aqui e vai aquecer esse depósito de bário. Daí esse depósito vai entrar em combustão.
como eu falei para você, colocou calor, ele vai se combinar com o oxigênio que tem aqui dentro e vai produzir uma outra substância, no caso, essa parte preta aqui da válvula, tá? Então essa parte preta aqui da válvula é produzida pela combustão do bário do Guetter. Só que assim, quando termina o oxigênio de dentro da válvula, ele para de queimar e aí não tem mais nenhum átomo de oxigênio dentro da válvula. Então o Guetter tem a função de queimar o oxigênio que sobra dentro da válvula. Isso é feito depois que a válvula é fechada, tá? Porque a bomba de vácuo não consegue tirar todo o ar. Então o Guetter, através de um campo magnético de uma bobina colocada aqui nessa região, vai aquecer, vai entrar em combustão e vai queimar o resto do oxigênio, produzindo essa mancha preta aqui. Inclusive, em algumas válvulas, essa mancha preta está aqui de lado, que é onde fica o Guetter. Que em algumas válvulas o Guetter fica aqui do lado, em vez de ficar aqui em cima, tá? E essa mancha preta que tem em cima da válvula é um negócio interessante pra caramba, porque ela diz para você, por exemplo, se o vácuo dentro da válvula está perfeito. Ou não, ou se o vácuo já foi perdido. Por exemplo, quando a válvula trinca o vidro em algum lugar, mesmo que seja um lugar que você não esteja vendo, o oxigênio entra, se combina com a substância dessa mancha aqui, ela muda de cor, ela fica branca. Tá, pessoal? Então, no caso aqui, essa válvula da esquerda está com o vidro trincado em algum lugar. Isso significa que ela não presta mais, porque a válvula só funciona com o vácuo perfeito lá dentro. Porque o vácuo tem o vácuo na válvula tem dois objetivos. Primeiro, não queimar o filamento. E segundo, não atrapalhar a transferência de elétrons entre o catodo e a placa da válvula, por exemplo. Tá, pessoal? Então, é para isso que serve esse pequeno depósito chamado Guetter, essa argola que tem dentro da válvula, para queimar o resto do oxigênio que fica no tubo. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, mas seja educado nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado. Não deixem de se inscrever no canal e até a próxima.